Quando a sanidade é a maior das loucuras. Brasil, Rio de Janeiro, 1850. Camilo Bittencourt Santos, escrivão de cartório de 35 anos, vive uma existência aparentemente comum nos tempos do Brasil imperial. Funcionário zeloso, solteiro por escolha e observador perspicaz da sociedade carioca, Camilo possui um defeito fatal aos olhos de seus contemporâneos. Enxerga com clareza excessiva as contradições morais que sustentam o mundo ao seu redor. Numa época em que a escravidão convive naturalmente com os sermões dominicais sobre caridade cristã, onde comerciantes enriquecem vendendo carne humana enquanto financiam obras de misericórdia, e políticos discursam sobre progresso enquanto perpetuam a ignorância popular, Camilo comete o erro imperdoável de questionar em voz alta essas incoerências. Seus comentários irônicos nos saraus da Rua do Ouvidor, suas observações incômodas sobre a hipocrisia dos homens de bem e principalmente sua recusa em participar do teatro social que todos representam, fazem-no ser gradualmente considerado excêntrico, depois inconveniente e finalmente louco. O conflito se intensifica quando Camilo se apaixona por Joaquina, filha de um próspero traficante de escravos que se faz passar por filantropo cristão. Entre o amor genuíno por uma mulher educada para não enxergar as contradições de sua própria existência e a impossibilidade de fingir uma normalidade que repudia, Camilo se vê numa encruzilhada moral: aceitar as convenções sociais para conquistar a felicidade pessoal, ou manter sua lucidez às custas do isolamento e da incompreensão. À medida que seus questionamentos se tornam mais audaciosos e suas observações mais precisas, a sociedade fluminense reage com crescente hostilidade. Afinal, numa época em que a ordem social depende de todos fingirem que não veem suas próprias contradições, a sanidade excessiva de Camilo torna-se a mais perigosa das loucuras. O desfecho, ambíguo como a própria natureza humana, deixa ao leitor a reflexão sobre quem são os verdadeiros loucos: aqueles que enxergam a realidade ou aqueles que preferem viver na ilusão coletiva. Quando a sanidade é a maior das loucuras do homem que via demais. Há pessoas que nascem com a vista turva, outras com a vista clara, e algumas, poucas, nascem com a vista excessivamente clara. Camilo Bittencourt Santos pertencia a esta última categoria, e devo dizer que foi esta sua desgraça. Não que a clareza de visão seja propriamente um defeito, mas numa sociedade que funciona à base de ilusões coletivas, enxergar demais pode ser mais perigoso que a própria cegueira. Camilo tinha 35 anos quando esta história se passa, no ano de 1850, época em que o Brasil ainda se debatia entre o que pretendia ser e o que realmente era. Era escrivão de cartório na Rua do Rosário, função que lhe proporcionava um observatório privilegiado da natureza humana. Ali, entre testamentos e contratos, escrituras de compra e venda, registros de nascimento e de óbito, ele assistia diariamente ao teatro da vida carioca, com seus dramas, suas comédias e suas tragicomédias. Não era um homem de aparência notável, estatura mediana, bigodes bem aparados, trajes sempre corretos mas nunca luxuosos, maneiras polidas sem exagero. Poderia passar despercebido em qualquer reunião social, não fosse um detalhe que o distinguia dos demais. Seus olhos eram olhos que pareciam ver através das coisas, penetrando além das aparências para descobrir as verdades que se escondiam por trás dos gestos e das palavras. Essa peculiaridade visual manifestou-se cedo em sua vida. Ainda menino, no sobrado da Rua da Quitanda, onde morava com os pais, ele já notava coisas que os adultos preferiam ignorar. Via a criada negra sendo maltratada pela mãe que, no domingo seguinte, chorava de emoção ouvindo o sermão sobre a caridade cristã. Observava o pai, comerciante respeitável, adulterando as contas dos clientes mais humildes enquanto se gabava de sua honestidade nos negócios. Percebia que o vizinho, conhecido por sua religiosidade exemplar, espancava a esposa todas as noites depois de voltar da taverna. Aos 16 anos, quando questionou essas contradições em voz alta, recebeu a primeira lição sobre os perigos da clarividência social. Seu pai, homem prático e conhecedor do mundo,
Explicou-lhe com paciência paternal: meu filho, há coisas que se veem e coisas que se fingem não ver. A arte de viver em sociedade consiste em saber distinguir umas das outras. Camilo tentou seguir o conselho paterno, mas descobriu que não podia simplesmente fechar os olhos para aquilo que via. Era como pedir a um homem que parasse de respirar por força de vontade. A verdade se impunha a ele com uma clareza que chegava a ser dolorosa, e fingir não percebê-la exigia um esforço que o esgotava mais que o trabalho no cartório. Com o tempo, aprendeu a dosar suas observações, a não expressá-las em momentos inadequados, a escolher cuidadosamente suas palavras. Tornou-se um mestre na arte da conversa inofensiva, capaz de participar de qualquer discussão sem jamais revelar inteiramente suas opiniões. Mas essa dissimulação constante cobrou seu preço. Camilo se transformou num homem melancólico, que sorria com cortesia, mas raramente com prazer, que falava com todos, mas se abria com poucos. O cartório onde trabalhava era um microcosmo perfeito da sociedade carioca. Ali desfilavam diariamente os representantes de todas as classes sociais, cada um com suas necessidades, seus vícios, suas virtudes e suas contradições. Camilo os observava com a atenção de um naturalista estudando espécimes raros, tomando notas mentais sobre os padrões de comportamento humano que se repetiam com regularidade assombrosa. Havia os comerciantes que enriqueciam vendendo carne humana e depois destinavam parte dos lucros para obras de caridade, numa espécie de contabilidade moral que equilibrava pecado e virtude. Havia os políticos que discursavam sobre o progresso nacional, enquanto se enriqueciam com contratos suspeitos, defendendo em público aquilo que sabotavam em privado. Havia as senhoras da sociedade que se comoviam com o sofrimento alheio descrito nos romances franceses, mas tratavam suas escravas domésticas com crueldade calculada. E havia, principalmente, a grande maioria dos cidadãos respeitáveis que fingiam não ver nada disso, que desenvolveram uma cegueira seletiva, capaz de filtrar da realidade tudo aquilo que pudesse perturbar sua paz de espírito. Eram pessoas sinceramente convencidas de sua própria bondade, genuinamente surpresas quando confrontadas com as consequências de suas ações, honestamente indignadas quando alguém ousava questionar a ordem estabelecida. Camilo compreendia que essa cegueira coletiva não era inteiramente culposa. A vida já é suficientemente difícil sem que se tenha que carregar ainda o peso de todas as injustiças do mundo. Cada um tem seus próprios problemas, suas próprias lutas, seus próprios sofrimentos. Não é possível viver em sociedade mantendo-se constantemente consciente de todas as contradições e hipocrisias que nos cercam. Um pouco de ilusão é necessário para a saúde mental, assim como um pouco de esquecimento é necessário para a felicidade. Mas Camilo não conseguia esquecer, não conseguia deixar de ver, não conseguia aceitar que a hipocrisia fosse um mal necessário, que a mentira fosse um lubrificante social indispensável, que a injustiça fosse um preço inevitável do progresso. Sua consciência era como uma ferida que não cicatrizava, dolorida ao menor toque, sensível a qualquer irritação. Aos 35 anos, ele havia se tornado um homem solitário, não por falta de oportunidades sociais, mas por incapacidade de se relacionar autenticamente com pessoas que viviam em constante representação teatral. Tinha conhecidos em abundância, mas poucos amigos verdadeiros. Era respeitado profissionalmente, mas evitado socialmente. Possuía uma reputação de competência e honestidade, mas também de excentricidade e melancolia. Seus colegas de trabalho o consideravam um homem peculiar, que fazia perguntas incômodas e oferecia observações desconcertantes. Não era mal-educado nem ofensivo, mas tinha o dom de apontar, com aparente inocência, exatamente aquelas contradições que as pessoas preferiam manter no reino do impensado. Era como se possuísse um radar especial para detectar hipocrisias, uma antena particularmente sensível às frequências da falsidade humana. Por exemplo, quando o Sr. Gonçalves, próspero comerciante de escravos, vinha ao cartório para registrar mais uma peça recém-adquirida, Camilo não conseguia deixar de notar que o homem usava um crucifixo de ouro no peito
e falava com emoção genuína sobre seus planos de construir uma capela em honra de Nossa Senhora da Misericórdia. Bela iniciativa, senhor Gonçalves, comentava Camilo com seu sorriso cortês. A misericórdia divina certamente abençoará sua generosidade. Não havia ironia aparente nas palavras, mas o tom, quase imperceptível, carregava uma carga de significado que deixava o comerciante vagamente desconfortável, como se tivesse sido tocado por uma verdade que preferia não examinar de perto. Era assim que Camilo vivia, navegando entre a verdade que via e a mentira que a sociedade exigia que ele fingisse aceitar. Um equilibrista moral caminhando sobre a corda bamba da honestidade intelectual, sabendo que uma queda poderia custar-lhe a aceitação social, mas incapaz de descer para o terreno seguro da hipocrisia coletiva. Ele não sabia ainda que essa sua clarividência incômoda estava prestes a ser testada de forma mais severa quando conhecesse uma mulher que o obrigaria a escolher entre a verdade de sua consciência e a mentira necessária ao amor, da beleza que cega até os que veem demais. Foi numa tarde de maio, desses dias em que o rio se veste de melancolia elegante e as sombras começam a crescer mais cedo que o costume, que Camilo conheceu Joaquina. Ela entrou no cartório acompanhada do pai, o comendador Anselmo Pereira de Vasconcelos, homem que havia transformado algumas embarcações negreiras em capital suficiente para comprar um título de nobreza e uma reputação de filantropo. Joaquina tinha 23 anos, e aquela beleza serena das filhas da boa sociedade carioca. Pele clara protegida do sol por sombrinhas de renda, cabelos castanhos penteados com arte francesa, olhos que sabiam baixar na hora certa e sorrir na medida exata. Vestia-se com elegância discreta, falava com voz educada e tinha nos gestos essa desenvoltura que só se aprende nos salões onde o dinheiro se encontra com a cultura para gerar aquilo que chamamos de distinção. Vinham tratar de uma doação que o comendador pretendia fazer à Santa Casa de Misericórdia. 10 contos de réis para a construção de uma ala destinada ao tratamento de escravos idosos e enfermos. Era uma dessas obras de caridade que tem o dom de lavar consciências e polir reputações, transformando o comerciante de carne humana no benemérito protetor dos desvalidos. Camilo recebeu-os com a cortesia profissional que o cargo exigia, mas não pôde deixar de notar os detalhes que revelavam a verdadeira natureza daquela generosidade. O comendador falava da doação com a mesma desenvoltura com que falaria de um investimento rentável, calculando os benefícios de imagem que a obra lhe traria. Mencionava os jornais que noticiariam o feito, os convites para jantares na alta sociedade, a possibilidade de ser condecorado pelo imperador. "Minha filha aqui presente", disse ele, pousando a mão no ombro de Joaquina, "tem sido minha inspiração nestes gestos de caridade cristã. Ela me faz ver que quem foi abençoado por Deus com a prosperidade tem o dever de amparar os menos afortunados." Joaquina sorriu com modéstia, calculada, baixando os olhos como convinha a uma donzela bem educada. Mas Camilo percebeu no sorriso uma satisfação genuína. Ela realmente acreditava na bondade do pai, realmente se orgulhava de inspirar tão nobres sentimentos. Havia sido educada para não ver as contradições, treinada desde pequena para enxergar apenas o lado conveniente da realidade familiar. "É louvável, senhorita", disse Camilo, "quando a juventude se dedica a tão santas obras. Certamente os beneficiados abençoarão sua sensibilidade cristã." Ela ergueu os olhos para fitá-lo, e Camilo sentiu algo que não experimentava há muito tempo: o impacto da beleza feminina sobre os sentidos masculinos. Joaquina era dessas mulheres que conseguem ser ao mesmo tempo inocentes e sedutoras, puras e provocantes, simples e sofisticadas. Havia em seu olhar uma curiosidade inteligente que o atraiu mais que a própria formosura. "O senhor trabalha há muito tempo neste cartório?" perguntou ela, enquanto o pai examinava os documentos. 15 anos, senhorita. O tempo suficiente para conhecer bem os costumes da nossa sociedade." "E que impressão tem formado?" insistiu ela, com aquela franqueza calculada das moças que aprenderam a conversar nos salões. Camilo hesitou por um momento.
Era uma pergunta perigosa, que poderia levá-lo a revelar mais do que convinha sobre suas opiniões. Mas havia algo no interesse de Joaquina que o tentava à sinceridade. Impressões contraditórias. Senhorita, vejo muita bondade misturada com muita cegueira. Muita generosidade misturada com muita prudência. Prudência? Riu ela. Que palavra curiosa para descrever a generosidade. Talvez eu tenha me expressado mal. Corrigiu-se Camilo. Quero dizer que mesmo a bondade, às vezes, precisa de certos cálculos. O comendador, que havia terminado de examinar os papéis, ergueu a cabeça e entrou na conversa. O senhor Camilo tem razão, minha filha. A caridade também deve ser inteligente. Não adianta dar esmolas que só incentivam a vadiagem, ou fazer doações que não produzem resultados práticos. É preciso que a bondade seja eficiente. Era exatamente isso. Bondade eficiente. O comendador havia encontrado a fórmula perfeita para conciliar interesse e altruísmo, para transformar a caridade em investimento social. Suas doações eram calculadas para render o máximo de prestígio com o mínimo de sacrifício financeiro. Suas obras de misericórdia eram planejadas para gerar o maior impacto possível na opinião pública. Joaquina ouvia o pai com aprovação evidente. E Camilo compreendeu que ela havia sido educada nessa mesma filosofia da bondade eficiente. Para ela, não havia contradição entre enriquecer vendendo escravos e depois gastar uma pequena parte dos lucros para tratá-los quando ficassem velhos e doentes. Era um sistema lógico, quase matemático. O mal necessário seguido do bem opcional, o pecado profissional compensado pela virtude filantrópica. Durante as semanas seguintes, Camilo não conseguiu esquecer aquele encontro. Joaquina havia despertado nele sentimentos que ele julgava adormecidos para sempre. O desejo de amar e ser amado, a vontade de compartilhar a vida com alguém, a esperança de encontrar uma alma gêmea que compreendesse sua natureza complexa. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança dela vinha sempre acompanhada pela imagem do pai e pela consciência de que aquela mulher adorável havia sido moldada por um mundo que ele não conseguia aceitar. O destino, que tem dessas ironias, quis que os caminhos de Camilo e Joaquina se cruzassem novamente poucos dias depois, numa livraria da Rua do Ouvidor. Ela estava folheando um romance francês, Atala, de Chateaubriand, quando ele entrou para comprar um exemplar de Os Lusíadas. O encontro pareceu casual, mas tinha aquele ar de casualidade planejada que caracteriza os encontros importantes da vida. "Senhor Camilo!" exclamou ela, com um sorriso que parecia genuinamente alegre. Que coincidência agradável! Conversaram sobre literatura, sobre música, sobre teatro. E Camilo descobriu que Joaquina possuía uma cultura sólida e um gosto refinado. Havia lido os clássicos franceses, tocava piano com habilidade, falava com conhecimento sobre ópera italiana. Era uma daquelas moças que recebem educação completa para brilhar nos salões e conquistar maridos de qualidade. Mas havia algo mais em Joaquina, algo que ia além da educação formal. Uma inteligência natural, uma curiosidade genuína, uma capacidade de percepção que a distinguia das outras filhas de família rica. Camilo sentiu que, sob a superfície polida da educação burguesa, havia uma personalidade autêntica esperando para ser descoberta. "O senhor tem opiniões muito interessantes", disse ela, quando se preparavam para se despedir. "Gostaria de conhecê-las melhor. Papai está organizando um sarau para sábado que vem. Por que não nos honra com sua presença?" Era um convite perigoso. Aceitar significava entrar no mundo social do comendador, conviver com pessoas cuja hipocrisia ele conhecia intimamente, fingir que não via as contradições que se escondiam por trás da elegância e da cultura. Mas era também uma oportunidade de conhecer melhor Joaquina, de descobrir se ela seria capaz de enxergar além das aparências, de compreender as verdades incômodas que ele carregava na consciência. "Será uma honra", respondeu ele, sabendo que estava tomando uma decisão que poderia mudar sua vida para sempre. O sarau do comendador Anselmo foi uma revelação cruel sobre os limites da hipocrisia social aceitável. A casa na Rua das Laranjeiras estava elegantemente decorada. Os convidados vestidos com requinte.
A conversa fluía entre literatura e política, música e filosofia. Era um ambiente de alta cultura, onde se discutiam as últimas novidades europeias e se planejavam reformas sociais para o Brasil. Camilo observou fascinado aquele espetáculo de civilização refinada. Ali estavam reunidos os homens de bem da sociedade carioca, médicos que estudaram em Paris, advogados formados em Coimbra, comerciantes que faziam negócios com Londres, fazendeiros que importavam as últimas técnicas agrícolas. Todos falavam com eloquência sobre progresso e modernidade, sobre a necessidade de abolir gradualmente a escravidão, sobre a importância de educar o povo. E, no entanto, Camilo sabia que muitos daqueles homens cultos e progressistas possuíam escravos, que suas fortunas haviam sido construídas com trabalho não remunerado, que suas famílias viviam do suor e do sangue de seres humanos considerados propriedade. Eles falavam de abolição como se fala de uma reforma urbana, necessária, mas que deve ser feita com cuidado para não prejudicar os interesses estabelecidos. Joaquina circulava entre os convidados com a graça de uma anfitriã perfeita, conversando sobre arte com os intelectuais, sobre música com as damas, sobre literatura com os jovens bacharéis. Camilo a observava encantado e perturbado ao mesmo tempo. Ela era sincera em seu interesse cultural, genuína em sua sensibilidade artística, mas completamente inconsciente das contradições que sustentavam aquele mundo elegante e civilizado. Do amor que exige cegueira. O amor, essa força que os poetas celebram e os filósofos tentam compreender, tem o poder singular de tornar lúcidos os cegos e cegos os lúcidos. No caso de Camilo, que já sofria do excesso de clarividência, o amor por Joaquina produziu um fenômeno ainda mais perturbador: a duplicação da consciência. Era como se ele se tornasse duas pessoas distintas, uma que amava sem reservas, outra que julgava sem piedade. Durante os meses que se seguiram ao sarau, Camilo viveu numa tensão constante entre esses dois eus. De manhã, no cartório, era o observador implacável que registrava com precisão cirúrgica as hipocrisias da sociedade carioca. À tarde, nos encontros com Joaquina, transformava-se num homem capaz de esquecer temporariamente suas próprias convicções em nome da felicidade que ela lhe proporcionava. Joaquina, por sua vez, parecia genuinamente interessada naquele homem estranho, que fazia perguntas incômodas e oferecia respostas desconcertantes. Havia nela uma curiosidade intelectual que ia além da educação formal recebida, uma vontade de compreender o mundo que transcendia os limites impostos por sua condição de filha de família abastada. O senhor às vezes fala como se vivesse em outro mundo, disse-lhe ela certa tarde, enquanto passeavam pelo passeio público. Como se visse coisas que os outros não veem. Talvez seja isso mesmo, respondeu Camilo, pesando cuidadosamente as palavras. Às vezes tenho a impressão de que todos vivemos numa peça de teatro, representando papéis que nos foram designados, mas alguns de nós esquecemos que estamos representando. E o senhor lembra? Infelizmente sim, e isso me faz ver certas coisas que talvez fosse melhor não ver. Joaquina parou de caminhar e o fitou com aqueles olhos inteligentes que tanto o perturbavam. Que coisas, por exemplo? Era o momento da verdade. O instante em que Camilo deveria escolher entre a honestidade brutal e a dissimulação necessária. Optou por um meio termo, aquela zona cinzenta onde se refugiam os homens que não têm coragem nem para a mentira completa, nem para a verdade absoluta. Vejo pessoas boas fazendo coisas más sem perceber, pessoas generosas sendo egoístas sem saber, pessoas honestas mentindo para si mesmas. É como se toda a nossa sociedade fosse construída sobre um grande mal-entendido. Que tipo de mal-entendido? Camilo hesitou. Estava chegando perigosamente perto do território proibido, das verdades que não se dizem em voz alta, especialmente para filhas de comerciantes de escravos que se julgam filantropos. O mal-entendido de acreditar que se pode fazer o bem sem deixar de fazer o mal, que se pode ser cristão sem ser inteiramente cristão. Joaquina ficou em silêncio por alguns momentos, absorvendo as palavras dele. Camilo aguardou a reação, preparado tanto para compassar no que escucham para sapar e tinha despeixo, hintirs,
Vidi Coitier Schillig sem precisão. O que veio foi algo intermediário. Uma resposta que revelava simultaneamente inteligência e limitação. Talvez o senhor seja exigente demais, disse ela finalmente. Ninguém é perfeito. E é impossível viver neste mundo sem alguns compromissos. O importante é que as pessoas tenham boas intenções, mesmo que nem sempre possam agir de acordo com elas. Era exatamente isso, a filosofia dos compromissos necessários, da bondade possível, dentro dos limites do interesse pessoal. Joaquina havia expressado com elegância aquilo que sua classe social pensava, mas raramente verbalizava. Ela compreendia que havia contradições, mas as considerava inevitáveis, até mesmo desculpáveis. Para ela, a imperfeição moral era uma característica humana aceitável, desde que temperada por boas intenções e gestos ocasionais de generosidade. Camilo percebeu naquele momento que estava apaixonado por uma mulher que jamais poderia compreender inteiramente sua natureza. Joaquina era inteligente o suficiente para perceber as nuances da condição humana, mas não era corajosa o suficiente para questionar as bases da sociedade que a formara. Ela podia admitir que as pessoas eram imperfeitas, mas não conseguia imaginar que o sistema todo pudesse estar errado. E, no entanto, ele a amava. Amava sua beleza serena, sua inteligência limitada mais real, sua bondade condicionada mais sincera. Amava até mesmo suas limitações, porque elas faziam parte daquela personalidade complexa que o atraía irresistivelmente. Joaquina não era uma hipócrita consciente. Era uma vítima da educação recebida, uma pessoa genuinamente boa aprisionada numa estrutura social que não lhe permitia ser completamente boa. O dilema de Camilo intensificou-se quando o comendador Anselmo começou a dar sinais de que via com bons olhos o interesse mútuo entre sua filha e o escrivão. Camilo possuía qualidades que compensavam sua origem modesta. Era culto, honesto, trabalhador e tinha aquela respeitabilidade profissional que abria portas na sociedade carioca. Para um comerciante de escravos ansioso por polir sua reputação social, um genro escrivão de cartório era um investimento razoável. Minha filha tem falado muito no senhor, disse-lhe o comendador certa tarde, depois de uma visita ao cartório. Parece que suas conversas a interessam bastante. Joaquina é uma moça de cultura excepcional, respondeu Camilo diplomaticamente. É natural que aprecie conversas estimulantes. O senhor é solteiro, não é mesmo? E com uma posição estável, uma reputação sólida, são qualidades que um pai aprecia num pretendente à mão de sua filha. A insinuação era clara. O comendador estava oferecendo Joaquina em casamento, condicionando a união à manutenção da respeitabilidade social que Camilo representava. Era um negócio como qualquer outro. Ele daria sua filha e sua proteção social em troca da honestidade profissional e da discrição pessoal de Camilo. Mas havia uma cláusula implícita no contrato. Camilo deveria continuar sendo o homem respeitável que aparentava ser, sem questionar demais as contradições do mundo em que estava sendo aceito. Deveria manter suas opiniões incômodas dentro dos limites do socialmente tolerável. Transformar sua clarividência numa excentricidade inofensiva. Durante semanas, Camilo debateu-se entre o desejo de aceitar a proposta e a consciência de que isso significaria renunciar a si mesmo. Casar com Joaquina implicava tornar-se cúmplice silencioso de um sistema que repudiava, fingir que não via o que via, aceitar que sua sanidade excessiva fosse domesticada pelas conveniências matrimoniais. Foi nessa época que ocorreu o incidente que definiria seu destino. Durante um jantar na casa do comendador, a conversa recaiu sobre a questão da escravidão. Os convidados, todos homens ilustrados e progressistas, discutiam os méritos da abolição gradual, cada um oferecendo sua receita para resolver o problema, sem prejudicar excessivamente os interesses econômicos estabelecidos. A escravidão é uma instituição condenada pela história, declarou um jovem bacharel recém-formado. Mas é preciso acabar com ela gradualmente, com sabedoria, sem criar convulsões sociais. Exatamente, concordou um médico que possuía uma fazenda de café no Vale do Paraíba. Devemos libertar os escravos, mas de forma a não arruinar os proprietários que investiram de boa fé nessa forma de trabalho. A questão é complexa, acrescentou o próprio comendador.
Não se pode simplesmente decretar o fim da escravidão sem considerar as consequências econômicas. É preciso encontrar soluções que beneficiem a todos, senhores e escravos. Camilo ouvia aquela discussão com crescente irritação. Ali estavam homens cultos e bem-intencionados discutindo a libertação de seres humanos, como se fosse uma questão de engenharia social, um problema técnico a ser resolvido com o mínimo de inconvenientes para os opressores. Falavam de interesses legítimos dos proprietários de escravos, de indenizações justas por propriedades humanas, de transição gradual para não perturbar a ordem econômica. E o que pensam os próprios escravos sobre essa transição gradual? Perguntou Camilo, num momento de silêncio. A pergunta caiu como uma pedra num lago tranquilo. Os convivas o fitaram com surpresa, como se ele tivesse feito uma observação fora de propósito. Como assim? Perguntou o bacharel. Quero dizer, alguém já consultou os escravos sobre o ritmo ideal de sua própria libertação? Talvez eles tenham pressa de deixar de ser propriedade de outros homens. O desconforto foi imediato. Alguns sorriram nervosamente. Outros trocaram olhares significativos. O comendador interveio com diplomacia. Naturalmente, Sr. Camilo, todos nós desejamos o fim da escravidão. A questão é como fazê-lo sem prejudicar, sem criar desordem social. Desordem social, repetiu Camilo. E havia em sua voz uma nota que fez Joaquina olhá-lo com preocupação. É interessante como sempre se fala da desordem que a libertação poderia causar, mas nunca da desordem que a própria escravidão representa. O senhor tem uma opinião muito radical sobre o assunto? Observou o médico fazendeiro, com evidente desaprovação. Radical? Camilo sorriu com amargura. Considerar seres humanos como seres humanos é radical? Foi então que Joaquina interviu, tentando suavizar a tensão. Camilo, todos aqui concordam que a escravidão deve acabar. Estamos apenas discutindo a melhor forma de fazê-lo. Ele olhou para ela, aquela mulher que amava, aquela criatura inteligente e bondosa que estava tentando defendê-lo e ao mesmo tempo defender o mundo que a criara, e compreendeu que chegara ao limite. Ou aceitava as regras do jogo social e calava suas convicções, ou mantinha sua integridade e perdia a mulher que amava. Tem razão, Joaquina, disse ele, com uma tristeza que todos perceberam, mas ninguém compreendeu inteiramente. Todos aqui querem acabar com a escravidão, da mesma forma que todos querem acabar com a morte. Teoricamente, o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer discussão. Camilo havia ultrapassado a linha invisível que separa a excentricidade tolerável da loucura perigosa. Suas palavras não eram apenas incômodas, eram subversivas. Questionavam não apenas detalhes do sistema, mas sua própria legitimidade, de como a sociedade trata os que veem demais. A partir daquela noite, Camilo percebeu uma mudança sutil, mas perceptível na forma como as pessoas o tratavam. Não era uma hostilidade declarada. Isso seria grosseiro demais para uma sociedade que se orgulhava de suas boas maneiras. Mas os amar e espécie do MySpace de cautela diplomática, como se ele fosse um doente contagioso que precisava ser mantido à distância respeitosa. No cartório, seus colegas começaram a evitar conversas prolongadas, limitando-se aos cumprimentos de cortesia e aos assuntos estritamente profissionais. Quando ele fazia uma de suas observações características sobre a natureza humana, em vez dos sorrisos nervosos de antes, recebia olhares de preocupação, como se estivessem assistindo aos sintomas de uma moléstia mental em progressão. O chefe do cartório, Dr. Bernardino Teixeira, homem prudente que havia passado 30 anos navegando pelas águas traiçoeiras da burocracia imperial, chamou-o para uma conversa particular. Camilo, meu caro, disse ele, com aquele tom paternal que os superiores usam quando querem ser gentis mas firmes. Tenho notado que você anda, como dizer, um pouco alterado ultimamente. Alterado, Dr. Bernardino? Sim, alterado, mais crítico, mais pessimista.
Compreendo que um homem de sua inteligência possa ter opiniões próprias sobre os assuntos do mundo, mas talvez seja prudente expressá-las com mais discrição. Camilo compreendeu perfeitamente o que estava sendo dito. Era um aviso amigável, mas inequívoco. Ou ele moderava suas opiniões, ou sua carreira correria riscos. No Brasil de 1850, um funcionário público que questionasse muito abertamente as bases da ordem social podia encontrar-se rapidamente sem emprego e sem futuro. Compreendo sua preocupação, Dr. Bernardino, respondeu ele. Mas devo perguntar, que mal há em dizer a verdade? Nenhum mal, meu caro, nenhum mal. Mas há verdades que se dizem e verdades que se calam. A sabedoria consiste em saber distinguir umas das outras. Era a mesma lição que seu pai lhe havia ensinado 20 anos antes. Mas agora, Camilo já não tinha a flexibilidade da juventude para aceitar compromissos morais. Sua consciência havia se cristalizado numa forma rígida, que não admitia mais as acomodações necessárias à vida social. E se um homem não consegue calar certas verdades? Perguntou ele. Dr. Bernardino o fitou com uma expressão entre a compaixão e a preocupação. Então, meu caro, esse homem corre o risco de ser considerado inadequado para a vida em sociedade. A palavra inadequado ecoou na mente de Camilo durante dias. Era um eufemismo elegante para louco. Uma forma educada de dizer que ele estava perdendo a capacidade de distinguir entre o que se podia pensar e o que se podia dizer, entre a verdade privada e a mentira pública necessária ao funcionamento social. Joaquina, que havia testemunhado o incidente no jantar, também mudou sua atitude em relação a ele. Não o rejeitou abertamente. Seria cruel demais. Mas começou a tratá-lo com aquela gentileza cuidadosa que se dispensa aos doentes mentais. Suas conversas se tornaram mais superficiais, evitando os temas que pudessem despertar as obsessões dele. Camilo, disse-lhe ela certa tarde, com evidente preocupação. Você não acha que está se preocupando demais com essas questões sociais? Não seria melhor concentrar-se em coisas mais próximas, mais pessoais, mais seguras, você quer dizer? Mais saudáveis, corrigiu ela. Um homem não pode carregar o peso de todos os problemas do mundo. É preciso viver também, ser feliz também. Camilo percebeu que ela estava lhe oferecendo uma última chance. Renunciar às suas convicções incômodas em troca da felicidade doméstica. Era uma proposta generosa, ditada pelo amor genuíno que ela sentia por ele, mas também um ultimato disfarçado. Ela não conseguiria amar um homem que insistisse em ver o mundo como ele via. E se eu não conseguir deixar de ver o que vejo? Perguntou ele, repetindo a pergunta que havia feito ao Dr. Bernardino. Joaquina baixou os olhos, e quando os ergueu novamente, ele viu neles uma tristeza que não era apenas dela, mas de toda uma sociedade que não sabia o que fazer com os que viam demais. Então talvez você precise de ajuda, disse ela suavemente. Ajuda médica. Ajuda profissional. Há médicos especializados em doenças da mente. Ali estava a palavra que ninguém ousara pronunciar até então. Doença. Camilo não era mais um excêntrico ou um homem de opiniões fortes. Era um doente mental que precisava de tratamento. Sua clarividência excessiva havia sido oficialmente diagnosticada como loucura. O curioso era que, do ponto de vista médico da época, o diagnóstico não estava inteiramente errado. A psiquiatria de 1850 considerava loucura qualquer comportamento que fugisse significativamente dos padrões sociais aceitos. Um homem que não conseguia adaptar-se às convenções de sua sociedade, que insistia em questionar verdades estabelecidas, que demonstrava incapacidade de aceitar compromissos morais necessários, era de fato um candidato ao tratamento alienista. Camilo conhecia as teorias médicas sobre a loucura. Sabia que os alienistas da época acreditavam que a sanidade consistia precisamente na capacidade de viver em harmonia com as normas sociais vigentes. Um homem são era aquele que conseguia encontrar seu lugar no mundo sem questionar excessivamente as regras do jogo. A loucura, por sua vez, era definida como a incapacidade de aceitar a realidade tal como ela era.
A teimosia em querer que o mundo fosse diferente do que era. Por essa definição, ele era realmente louco. Sua sanidade excessiva, sua clarividência implacável, sua incapacidade de fingir que não via o que via, tudo isso constituía uma forma de loucura, a mais perigosa de todas, a loucura da verdade. Durante as semanas que se seguiram, Camilo experimentou um isolamento crescente. Os amigos se afastaram com delicadeza. Os conhecidos o cumprimentavam com frieza educada. Os colegas de trabalho o tratavam com a cautela que se dedica aos imprevisíveis. Ele se tornou uma espécie de leproso social, contaminado por uma doença invisível mais transmissível, a doença de ver demais. Curiosamente, esse isolamento forçado produziu nele uma clareza ainda maior, livre da necessidade de manter aparências sociais, sem mais nada a perder em termos de aceitação. Camilo pôde finalmente observar a sociedade carioca com a frieza de um cientista estudando espécimes em laboratório. Via agora como funcionava o mecanismo da exclusão social, não através da violência aberta, mas através da gradual retirada da aprovação coletiva. Quem ousasse questionar os fundamentos da ordem estabelecida não era preso nem perseguido, era simplesmente ignorado, tratado como se suas opiniões fossem sintomas de uma perturbação mental. Era um sistema muito mais eficiente que a repressão direta. Em vez de criar mártires, criava loucos. Em vez de gerar revolta, gerava pena. Em vez de despertar questionamentos, despertava a confirmação de que os rebeldes eram apenas doentes mentais que precisavam de tratamento ou, na pior das hipóteses, de isolamento. Camilo compreendeu então que sua loucura não era um defeito pessoal, mas uma necessidade social. A sociedade precisava de loucos para confirmar sua própria sanidade. Precisava de casos extremos para justificar sua normalidade. Precisava de homens como ele para demonstrar os perigos de se pensar fora dos limites estabelecidos. Ele havia se tornado, sem querer, uma espécie de exemplo pedagógico ambulante. O homem que enlouquecera por ver demais. O caso clínico que provava a sabedoria de se manter dentro dos limites da verdade socialmente aceitável. Sua história seria contada como advertência aos que fossem tentados a questionar muito profundamente as contradições da vida social. Conheci um homem, diriam as pessoas, que enlouqueceu por querer que o mundo fosse perfeito. Começou questionando pequenas hipocrisias e terminou negando toda a ordem social. É o que acontece quando se perde o senso de realidade. E o mais irônico era que eles estariam certos, dentro de sua própria lógica. Camilo havia perdido o senso de realidade. Não a capacidade de ver a realidade, mas a capacidade de aceitar que a realidade fosse aquela mistura de verdade e mentira, bondade e maldade, justiça e injustiça que constituía o tecido da sociedade humana. Sua loucura consistia em esperar que os homens fossem coerentes com seus próprios princípios, que as sociedades praticassem os valores que professavam, que a humanidade fosse humana. Era uma loucura nobre, mas ainda assim loucura, pelo menos do ponto de vista de uma sociedade que havia encontrado um equilíbrio funcional entre o ideal e o possível. Restava-lhe agora decidir o que fazer com essa loucura, tentar curá-la, aceitando os compromissos que a sanidade social exigia, ou assumi-la integralmente, pagando o preço completo de sua clarividência excessiva. Do desfecho, que não é bem um desfecho. Há histórias que terminam com casamentos felizes, outras com mortes edificantes, algumas com revelações surpreendentes que mudam tudo o que se pensava saber sobre os personagens. Esta história, lamento informar, não tem nenhum desses finais convenientes. Tem apenas o que a vida real oferece na maioria das vezes. Uma conclusão incerta, uma resolução ambígua, um desfecho que levanta mais questões do que resolve. Camilo não morreu heroicamente defendendo suas convicções, nem se curou magicamente aceitando as convenções sociais, nem descobriu uma terceira via que conciliasse sua consciência com as exigências do mundo. Simplesmente continuou vivendo, carregando sua loucura lúcida, como outros carregam uma doença crônica. Com resignação melancólica e dignidade discreta, permaneceu no cartório, doutor,
Bernardino era homem compassivo demais para demitir um funcionário competente por motivos puramente ideológicos, mas foi gradualmente sendo afastado das funções que exigiam contato com o público. Passou a cuidar dos arquivos, a organizar documentos antigos, a redigir relatórios que ninguém lia. Era uma espécie de aposentadoria antecipada, uma forma elegante de neutralizar sua influência sem recorrer a medidas drásticas. Joaquina casou-se 6 meses depois com um jovem advogado recém-formado, filho de uma família tradicional de Petrópolis. Foi um casamento perfeito, celebrado com pompa na Igreja da Candelária, noticiado com destaque nos jornais da capital. Ela se tornou uma esposa exemplar, mãe dedicada e continuou participando das obras de caridade do pai com a mesma dedicação de sempre. Camilo recebeu o convite para o casamento, cortesia social que Joaquina não podia deixar de observar, mas não compareceu. Passou aquela tarde caminhando pelas ruas da cidade, observando o movimento dos transeuntes, refletindo sobre os caminhos que a vida havia tomado. Sem amargura, sem revolta, mas com aquela melancolia profunda que caracteriza os homens que compreenderam cedo demais a natureza essencialmente trágica da condição humana. O comendador Anselmo construiu sua ala da Santa Casa, foi condecorado pelo imperador e morreu alguns anos depois com a reputação de grande filantropo. Seus negócios prosperaram até o fim e ele conseguiu transmitir ao genro uma fortuna considerável, construída com a mesma mistura de trabalho honesto e expedientes questionáveis que caracterizava a economia brasileira da época. Os anos passaram com a regularidade monótona das vidas que encontraram seu lugar no mundo. Camilo envelheceu precocemente, não tanto pela idade quanto pela fadiga moral de quem vive constantemente contra a corrente. Seus cabelos embranqueceram, suas costas se curvaram ligeiramente e seus olhos adquiriram aquela expressão de cansaço que se vê nos homens que desistiram de lutar contra moinhos de vento. Mas, curiosamente, sua loucura também se estabilizou. Deixou de fazer comentários incômodos em público, parou de questionar as contradições alheias, aprendeu a manter suas observações para si mesmo, não porque tivesse mudado de opinião sobre o mundo, mas porque compreendeu que suas palavras eram inúteis. A sociedade havia encontrado seu equilíbrio e nenhum discurso, por mais lógico que fosse, seria capaz de alterá-lo. Desenvolveu uma espécie de filosofia da resignação ativa. Continuava vendo tudo o que via antes, mas havia aprendido a conviver com essas visões sem tentar compartilhá-las. Era como um homem que, tendo descoberto que vive num mundo de cegos, desiste de tentar descrever as cores e se contenta em navegar silenciosamente entre os obstáculos que os outros não conseguem enxergar. De vez em quando, encontrava alguém que demonstrava sinais de possuir uma clarividência similar à sua. Um jovem funcionário que fazia perguntas inconvenientes. Uma senhora que questionava certas contradições sociais. Um estudante que parecia ver além das aparências. Nesses momentos, Camilo se limitava a sorrir com simpatia e a oferecer um conselho sutil. Cuidado com o excesso de lucidez, meu jovem. Pode ser prejudicial à saúde. Alguns entendiam o aviso, outros não. Os que entendiam aprendiam a moderar suas observações, a dosar sua sinceridade, a encontrar formas socialmente aceitáveis de expressar suas críticas. Os que não entendiam seguiam o mesmo caminho que Camilo havia percorrido, descobrindo por experiência própria os limites da verdade tolerável. A cidade mudou ao redor dele. Chegaram os bondes, foram instalados os primeiros lampiões a gás. As ruas foram calçadas. Os sobrados coloniais deram lugar a construções mais modernas. O próprio comércio de escravos foi gradualmente desaparecendo, não por conversão moral súbita, mas por pressões econômicas e políticas que tornaram o sistema insustentável. Camilo assistiu a essas transformações com interesse científico, notando como as mudanças superficiais conviviam com permanências profundas. A escravidão acabou, mas a mentalidade escravocrata permaneceu. Os métodos de exploração se sofisticaram, mas a exploração continuou. As formas de hipocrisia se renovaram, mas a hipocrisia essencial persistiu. E ele compreendeu então que sua loucura não era pessoal, mas estrutural.
não era uma doença individual, mas uma incompatibilidade básica com o modo de funcionamento de qualquer sociedade humana. Haveria sempre uma distância entre os ideais professados e a prática real, entre a moral oficial e a moral operante, entre o que se dizia e o que se fazia. Sua sanidade excessiva era, na verdade, uma forma de inadaptação social, uma incapacidade constitucional de aceitar as contradições necessárias à vida coletiva. Era como se ele tivesse nascido com uma alergia à hipocrisia, uma intolerância orgânica às mentiras convencionais que lubrificam as relações humanas. Morreu aos 62 anos, de uma pneumonia que se complicou rapidamente. Poucos compareceram ao enterro. Tinha poucos amigos verdadeiros e muitos conhecidos que preferiam manter distância. Foi sepultado no cemitério São Francisco Xavier, numa cova simples, sem discursos nem homenagens especiais. Dr. Bernardino, que havia se aposentado poucos anos antes, foi uma das poucas pessoas que acompanhou o caixão até o final. Caminhando de volta do cemitério, ele comentou com um colega: "Pobre Camilo. Era um homem bom, competente, mas tinha um defeito. Via demais. Nunca conseguiu aprender que certas coisas é melhor não ver, ou pelo menos fingir que não se vê." "Acabou louco?" perguntou o colega. "Não sei se louco é a palavra certa", respondeu Dr. Bernardino pensativo. "Talvez seja mais exato dizer que ele era são demais para o mundo em que vivia. Há uma diferença." E havia mesmo. Camilo não havia perdido a razão. Havia perdido a capacidade de ser razoável. Não havia enlouquecido no sentido médico do termo. Havia apenas se recusado a participar da loucura coletiva que chamamos de normalidade social. Sua história, se é que pode ser chamada de história, termina aqui. Mas as questões que ela levanta permanecem em aberto. Quem eram os verdadeiros loucos? Ele, que via as contradições mas não conseguia aceitá-las? Ou eles, que as aceitavam mas fingiam não ver? Era mais sã a sociedade que funcionava à base de hipocrisias necessárias? Ou o indivíduo que se recusava a participar dessas hipocrisias? Talvez a resposta seja que ambos estavam certos e ambos estavam errados, cada um à sua maneira. A sociedade tinha razão ao considerar Camilo inadaptado, porque ele realmente não conseguia funcionar dentro de suas regras. Camilo tinha razão ao considerar a sociedade hipócrita, porque ela realmente era. O problema era que ambos esperavam que o outro mudasse, quando o mais provável era que nenhum dos dois podia mudar. E assim continuou o mundo, com seus loucos lúcidos e seus sãos insanos, cada grupo convencido de sua própria sanidade e da loucura alheia, numa dança eterna de incompreensões mútuas, que talvez seja a própria essência da comédia humana. Quanto ao leitor, que tire suas próprias conclusões. Afinal, cada um sabe melhor que ninguém de que lado da linha divisória entre sanidade e loucura prefere se colocar, e se essa linha realmente existe ou se é apenas mais uma das muitas ilusões que inventamos para tornar a vida suportável. Fim. Há uma só diferença entre o louco e eu. Eu não sou louco. Salvador Dalí. A única diferença entre um homem são e um louco é que o homem são tem mais medo de exprimir-se. Machado de Assis. Atribuído.